Cara, você ficou sabendo do caso Prevent Senior? Sei, cara, é aquela empresa que foi fundada pelo Joseph Mengele, aquele médico nazi... Não foi essa empresa, não? Há um tempo eu fiz aqui no canal um vídeo falando sobre os experimentos médicos nazistas. E olha, eu pensei que eu nunca mais ia falar sobre isso aqui novamente. Afinal de contas, nós estamos muito longe da Segunda Guerra Mundial e atualmente o ser humano evoluiu, está jogando dentro das regras do jogo, está respeitando a ética. Será? Obviamente que não. Isso voltou em pauta em plena pandemia, em pleno 2021, e adivinha em que lugar? Se você não sabe muito bem da história, eu vou passar aqui rapidamente, fazer uma pincelada sobre o que é o caso Prevent Senior e ainda vou mostrar para vocês por que a ética nas pesquisas envolvendo os seres humanos é tão importante e o que isso tem a ver com os experimentos nazistas. A Prevent Senior é uma operadora de saúde, ou seja, é uma empresa privada, que fornece aí serviços de saúde. Eles têm eles têm mais de meio milhão, já ia falar bilhão, meio milhão de beneficiários. O interessante da Prevent Senior é que ela é uma empresa de saúde privada voltada especialmente para idosos. Cerca de 77% dos seus clientes são idosos. Por que isso é anormal? Bem, os planos de saúde em geral, eles tentam evitar muito aí os idosos, ou quando eles atendem os idosos, eles cobram um preço muito mais caro para isso. E por que isso acontece? Obviamente, quanto mais idoso você é, mais problemas de saúde você vai tendo. E quanto mais problemas de saúde você tem, mais oneroso fica aí o seu tratamento para o plano de saúde. Se você for ficar internado ou fazer alguma cirurgia, alguma coisa do tipo, você vai custar dinheiro para o plano de saúde. O plano de saúde quer você pagando a mensalidade, não quer você internado. Então, eles cobram muito mais para idosos do que para adultos jovens, por exemplo. Ou seja, a chance de você custar alguma coisa para o plano de saúde, além da sua mensalidade, assim, em vez de só ficar pagando a mensalidade, a chance de você realmente usar o plano de saúde é muito maior. E aí a Prevent Senior atuou justamente nessa população que muitas vezes tem que pagar muito mais caro. Eles conseguiram fazer uns planos aí mais baratos, só sei que eles conseguiram muito público com isso e principalmente idosos. Nesse mar de beneficiários, especialmente idosos, e no contexto da pandemia em que muitos deles precisaram ser internados, eles usaram esses idosos para fazer alguns testes, algumas pesquisas ditas científicas. Existem acusações hoje dentro da Prevent Senior que já estão sendo avaliadas tanto pela Agência Nacional de Saúde, quanto pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, até pela própria CPI da pandemia. Isso ainda vai muito longe. Existem acusações ali de que eles estavam fornecendo e forçando os pacientes a tomarem o tal tratamento precoce. Além disso, eles estavam fornecendo isso para os pacientes, muitas vezes sem o consentimento deles, e também forçando para que os médicos receitassem esse tratamento aos pacientes. E como se isso não bastasse, há também acusações de que eles estão fraudando o atestado de óbitos, ou seja, os pacientes que tomaram tratamento precoce, caso morressem, eles recebiam uma outra causa mortis, o que é muito conveniente para falar que o tratamento precoce funciona. E olha, eu comecei esse vídeo falando sobre os experimentos médicos nazistas e pode parecer que eles estão muito longe, e pode parecer que eles estão muito longe do caso Prevent Senior, mas eu vou tentar mostrar que não está tão longe assim. Aliás, para você entender de fato a gravidade dessa situação, eu vou ter que voltar um pouco na história, tanto na história da medicina, como na história dos experimentos médicos com seres humanos e também tenho que voltar um pouco para o regime nazista. Bem, vamos começar pela medicina. A medicina como hoje a gente conhece, ela foi desenvolvida há muito pouco tempo. Muito pouco tempo é foda, né? Foi desenvolvida há pouco tempo. O que isso significa? Por exemplo, a descoberta de micro-organismos e que esses micro-organismos causavam as doenças, isso foi descoberto só no século XIX. A primeira vacina também foi desenvolvida aí no século XIX. E o raio-x tem pouco mais aí de 100 anos. A penicilina, por exemplo, foi descoberta na década de 20 e começou só a ser comercializada em 1940, 1950, ou seja, muitas das coisas que você usa atualmente, que a medicina faz uso e que salva milhões de vidas todos os anos, tudo isso depende de descobertas de menos de 100 anos, algumas, assim, no máximo aí 150 anos, vamos colocar. Ou seja, a medicina como a gente conhece hoje, ela é extremamente recente. Muito recente mesmo. Há 70, 80 anos atrás, uma pessoa morria facilmente de uma infecção bacteriana simples
que hoje a gente trata com pílulas que custam centavos. Existem coisas mais recentes ainda, ou seja, a medicina é uma das ciências que mais se desenvolveu principalmente nos séculos 20 e 21. E o que isso tem a ver com os experimentos médicos nazistas? Olha, eu já vou chegar lá. A gente tem que lembrar que no mesmo momento em que a medicina estava saindo da completa escuridão, de falar que, por exemplo, você morreu porque Deus quis, ou porque você cometeu tal pecado, quando na verdade era só uma bactéria que ninguém sabia o que era na verdade. Enfim, enquanto a medicina estava saindo da completa escuridão para começar a desenvolver algumas coisas, desenvolver algumas curas, nessa mesma época estavam surgindo algumas ideologias extremamente perigosas. Uma ideologia seria o darwinismo social, em que pregava que, usando aí os postulados de Darwin sobre a evolução das espécies, eles postulavam de que havia uma hierarquização entre as raças. Ou seja, o europeu usou isso como subterfúgio para falar que eles eram superiores, por exemplo, aos africanos e asiáticos. Eles mostravam, as diferenças anatômicas que existem entre as etnias só para provar que eles eram superiores. E aí você já deve estar notando onde isso vai dar. Outras ideologias também surgiram, como a ideologia de progresso, o progresso a todo custo, o nacionalismo, entre várias outras ideologias que hoje a gente conhece e sabe que são bem perigosas. E aí, nessa mistura fulminante e explosiva, a gente tem o nazismo. E eu queria chegar justamente aqui para falar sobre o nazismo e os experimentos médicos nazistas. Bem, eu já fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar o card aqui em cima para caso você queira ver depois. Mas, como eu já falei nesse vídeo e vou citar aqui também, existiram alguns experimentos médicos nazistas que foram bizarros. O principal expoente, também chamado como Anjo da Morte, era o Josef Mengele, que inclusive morreu aqui no Brasil. Ele fugiu da Alemanha, fugiu dos tribunais internacionais e morreu aqui no Brasil com outro sobrenome. E adivinha, ele era extremamente racista com os brasileiros, ele odiava os brasileiros. Josef Mengele, se você odeia os brasileiros também te odeiam. E aí, o que acontecia nesses experimentos? Olha, eles faziam coisas bizarras, como, por exemplo, colocar tinta no olho das pessoas para ver se mudava a cor dos olhos da pessoa. Outros experimentos colocavam seres humanos em extremos. Por exemplo, para tentar descobrir quanto tempo o ser humano suporta no frio, eles colocavam prisioneiros, judeus especialmente, com roupas finas ou sem roupa, no clima de inverno da Alemanha, com neve e tudo mais. Ou então colocavam em lugares com temperaturas muito altas e cronometravam ali quanto tempo a pessoa conseguia sobreviver nessa situação. Outros experimentos que eles justificavam, por exemplo, para ser usado na aviação, era para ver com qual pressão o ser humano suportava. Então colocavam o ser humano em uma câmara de alta pressão, então uma câmara hiperbárica, para ver quanto tempo ele sobrevivia ali dentro, ou então numa câmara hipobárica, enfim. Depois desse monte de merda, de estrume que aconteceu nos campos de concentração nazistas, e após a perda do eixo para os aliados, o que aconteceu? Aconteceu o Tribunal de Nuremberg, em que muitos prisioneiros de guerra foram sentenciados pelos seus crimes contra a humanidade. Especialmente, dezenas de médicos foram condenados pelos seus crimes à humanidade. E, um ano depois, saiu um tal de Código de Nuremberg, que foi em 1947. Então, em 1947, pasmem, só em 1947, saiu então diretrizes globais para experimentos envolvendo seres humanos. Antes disso, a medicina estava em completa escuridão, não existiam muitos experimentos com seres humanos e eles não tinham muitas regras. Isso em todo o mundo. Lógico, alguns países postularam algumas regras e tudo mais, mas não existiam regras globais. Isso só foi definido, pasmem, pelo Código de Nuremberg de 1947. Esse código postulou algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, o consentimento voluntário e esclarecido do ser humano é absolutamente essencial. Ou seja, a pessoa deve querer participar do experimento e saber dos riscos e benefícios, coisa que não aconteceu nos experimentos médicos nazistas. Outro postulado importante, lógico, estou resumindo eles aqui, é que o experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade. E os experimentos
devem ser conduzidos de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, quer físico, quer materiais. Depois do Código de Nuremberg surgiu a Declaração de Helsinki de 1964 e essa declaração ela é assinada por vários países do mundo e ela é revisada periodicamente. A última revisão tem pouquíssimo tempo. Foi nos anos 2010, entre 2010 e 2020, teve uma revisão dessa declaração de Helsinki. E o que essa declaração diz? Vou mostrar aqui alguns dos postulados aí para vocês. É dever do médico na pesquisa científica proteger a vida, a saúde, a privacidade e a dignidade do ser humano. 2. Pesquisas em humanos devem ser baseadas em resultados de laboratórios ou pesquisas em animais. Outra coisa, pesquisa clínica deve ser conduzida por pessoas cientificamente qualificadas sob supervisão médica competente. Outro postulado, sujeitos devem ser voluntários e participantes informados do projeto de pesquisa. Após assegurar-se que o sujeito entendeu toda a informação, o médico deverá então obter seu consentimento informado, espontâneo, preferencialmente por escrito. Por último, os benefícios devem exceder os riscos. Como eu falei, isso aqui é uma resumida do documento, que é muito grande, eu só coloquei os principais tópicos. E aí você já deve ter percebido também que tanto os experimentos médicos nazistas, como o caso da Prevent Senior, quem participava da pesquisa não escolheu participar da pesquisa. Então, eles foram forçados a participar de uma pesquisa. Obviamente, no caso dos nazistas, era uma pesquisa extrema, e talvez no caso da Prevent Senior não tão extremo assim, você pode pensar. Mas pensa na gravidade, eles estão usando técnicas de experimentos humanos com a ética nazista. Isso é muito grave, você colocar uma pessoa para participar de um experimento sem saber que ela está participando. Você dá um tratamento para ela, falar que ela está sendo tratada e tudo mais. O médico que receitou, o médico sabe de alguma coisa. E aí, na verdade, ela está participando de um experimento sem ela saber, sem o consentimento dela. E como eu falei, há acusações, ainda não foi provado, ainda não foi julgado, de que isso aconteceu na Prevent Senior. Então, se isso realmente tiver acontecido, isso é muito, muito grave. Outro postulado é que os benefícios devem exceder os riscos. Como vocês já sabem, em várias partes do mundo, esse tratamento precoce com vários fármacos foi testado aí em ensaios clínicos grandes até, em várias partes do mundo, comprovando que esses remédios não têm eficácia no tratamento da Covid-19. Ou seja, você usar esses tratamentos, além de não seguir a lógica da ciência, ainda é antiético. Já foram feitos vários experimentos desses provando a mesma coisa em várias partes do mundo. E você fazer mais um só visando a lógica de mercado e ganhar dinheiro com o tratamento precoce, induzindo o resultado de que o tratamento precoce funciona, isso é extremamente antiético e, sobretudo, anticientífico. E eu digo anticientífico, lógico, porque eles têm a acusação de terem fraudado atestados de óbito. Assim, eles conseguem provar de alguma forma que a mortalidade no grupo que tomou o tratamento precoce é menor, só porque eles fraudaram o atestado de óbito. Obviamente vai ser menor. Você está direcionando o resultado da sua pesquisa para aquilo que você quer. Isso não é ciência, isso é charlatanismo e eles estão querendo ganhar dinheiro com isso. E não é só ele. Muita gente do governo está ganhando dinheiro nessa brincadeira também. E caso seja comprovado essas acusações da Prevent Senior, nós temos então algo muito sério. Uma ética que se assimila à ética dos experimentos médicos nazistas e, segundo, experimentos que não foram nada científicos.